Fala pessoal, o João aqui da Avant Trading, galera. Hoje, terça-feira, foi um dia triste, né? Porque tivemos aí nossa entrada no nosso ponto de interesse, tudo certinho, tudo alinhado, como eu tinha passado lá no story do Insta. E o preço no MetaTrader não acionou a nossa ordem, né? Ele até acionou aqui no TradingView, depois eu vou mostrar pra vocês. Ele acionou no TradingView, ele pegou, né? Porque toda vez que eu faço a entrada, eu faço ela também. Eu faço ela no TradingView e lá no MetaTrader. Porém, a cotação do TradingView, né, ela tá um pouco diferente do MetaTrader lá. Eu devia ter ido, né, pela do MetaTrader. Porém, eu não fui. E fui fazer com a mesma cotação aqui do TradingView. O preço foi um momento que o preço ele só pegou na ordem, né? Tipo, ele só veio de fato no ponto de entrada, né? E né, reagiu, né? Reagiu e continuou a tendência de baixa que eu tava procurando. Eu passei no Insta, essa aqui foi uma entrada de 4,28 risco, né? 4,28 risco. Ou seja, ia pagar pra gente $428. E infelizmente não pegou. Mas, né, vai fazer o quê? Isso é uma coisa que eu acredito que separa, né, os homens dos meninos. Porque nesse meio tempo aqui, tivemos outra oportunidade de entrada, tá? Só que o preço ele estava em outro ponto de interesse, não dá para fazer a entrada. Isso seria aquele trade de raiva, né? Aquela pessoa que não tem o controle emocional e faria um trade por raiva, porque o preço não pegou a ordem, ele ia tentar vender o restante da pernada, sendo que a qualquer momento a pernada poderia voltar, né? Inverter o preço e simplesmente stopar e a pessoa perder de fato a conta, né? Ter um descontrole emocional e fazer essa cagada de perder a conta, né? Então, seguinte, a análise do trade de hoje, pessoal, foi uma reação do 1 hora, né? O que acontece? Ó, aqui a gente tinha um ponto de 1 hora. Ó, vou apagar tudo aqui pra gente refazer, tá? Quando eu cheguei, né, às 7h30 da manhã, né, o gráfico tava dessa forma. A primeira coisa que eu vi foi que foi feito o preço abaixo desse fundo de 1 hora. Aqui, tá vendo? Esse aqui é o fundo de 1 hora, né? Ele criou essa pernada aqui, esse aqui é o fundo. Ele fez preço abaixo desse fundo de 1 hora. Então eu falei, pô, a tendência é que ele continue a cair. Fechou? Beleza. Marquei esse ponto de interesse aqui, que ele deixou com um order block, né? Ele deixou um fair value gap aqui entre o espaço entre um candle e outro, né? E ele reagiu o vendedor, correto? Lá nos 5 minutos, o que eu fiz? Eu esperei o alinhamento de time frame, né? Como sempre, falo para vocês, espero o alinhamento time frame para poder fazer entrada. Beleza? Então, eu consegui identificar aqui que ele também quebrou o fundo, né? Esse fundo aqui, ó. E aí, pra mim, ele configurou o fundo a partir do momento que ele fez essa quebra aqui, ó. Ele configurou o fundo aqui. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Foi ali mesmo? Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Foi no 2 minutos lá. Porém, lá no 5 também, ele tinha feito a quebra. Eu tinha considerado a quebra foi dos 5 minutos, não foi do 2 minutos, tá? Eu considerei essa quebra da estrutura dos 5 minutos, né, que foi justamente aqui, né, onde estava marcado 2 minutos, que lá no 2 minutos dá pra ver muito melhor, né? Muito mais nítido a quebra da estrutura. Eu considerei ela e esperei, pessoal, ela retornar no 50%, né, da estrutura. E peguei a ordem no 50% dessa pernada que ele fez, quebrando a estrutura, alinhando com um order flow de baixa do time frame de 1 hora, tá? Só que o seguinte, numa hora também, a gente tinha, né, essa zona de interesse aqui. Essa zona de interesse aqui. Que o preço poderia vir nela e retomar a alta, que foi justamente o que o preço fez. O que acontece? Lá no
nos 5 minutos, né? Eu fiz a venda, né? Que foi no ponto de 50%. Vou até tirar aqui para ele não confundir. Eu fiz a venda no ponto de 50%. Aqui, foi um pouquinho mais para, mas foi ali mesmo. O stop estava aqui em cima e meu alvo ele estava na 1.8 aqui de baixo, tá? O que aconteceu? Lá no MetaTrader, eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar o mesmo preço aqui, ó. Esse aqui é o preço de entrada, tá, pessoal? Esse aqui. Vou copiar ele e vou colocar no MetaTrader. Deixa eu só passar para lá pro Meta. Aqui, ó. Esse aqui é o MetaTrader, né? A plataforma que eu utilizo para operar. Esse aqui é o Position Size, que é a calculadora de lote. Ele faz o cálculo automático, né? Então, eu vou colocar aqui Show Lines e vou colar aqui na entrada aquele preço lá do TradingView, né? Ó, deixa eu colocar, tirar aqui. Isso, pronto. Vamos voltar lá. Aqui foi o ponto de entrada nossa. Bem aqui, ó. Ó. Olha onde o preço tocou, pessoal. O preço foi quase. Você vê o seguinte, ó, se você prestar atenção, o 50% do MetaTrader, ele é um pouco mais para baixo. Ó, vamos colocar um pouquinho mais para baixo. Ali, ó. Teria pego a entrada, tá vendo? Porém, eu tava com 50% do TradingView, que vocês viram, né? Ó, 50% do TradingView. Ó, ele fica bem mais para cima, tá vendo? E o 50% do MetaTrader era bem aqui. Que ele, pô, é foda, é foda. Isso aqui eu prefiro tomar stop do que passar por isso, pessoal. Porque, pô, foi um trade que pagou pra caramba, entendeu? Ele pagou um alvo muito bonito, pagou bem, pagou rápido também, entendeu? Então, tipo, pô, foi. É meio desanimador, mas fazer o quê? Acontece. Isso é uma coisa que a gente tem que alinhar, né, junto com o nosso mental e tá preparado para isso acontecer. De fato, eu não estava preparado, mas aconteceu, eu não deixei, né, o emocional influenciar, né? Porque, pô, eu podia. Se eu não fizesse a. Se eu fizesse. Se eu fosse tentar buscar a entrada abaixo daqui, eu poderia perder a conta, simplesmente perder a conta. Porque daqui para baixo, a gente não tem como saber se ele pode pegar esse fundo aqui, ó. Ó, esse fundo aqui, fazer de liquidez e simplesmente subir, entendeu? A gente não tem. Apesar, João, mas você tem uns pontos de interesse de 1 hora lá, que é onde o preço reage. Ele tende a reagir, entendeu? Ele tende a reagir. Porém, a gente nunca vai saber onde realmente o preço vai parar. Beleza. Aqui tinha um ponto de interesse de 1 hora lá, que era aquele que eu tinha mostrado para vocês. Porém, aqui ele não deu nenhum indício que ele ia inverter. E como o euro ele caiu muito rápido, né? Como o euro ele teve essa pernada muito rápida e forte de venda, pô, você tentar inverter a mão numa queda aqui, apesar dele estar num ponto de interesse de 1 hora, é meio difícil, entendeu? É um pouco duvidoso, uma coisa que eu não faria. Então, e principalmente, pessoal, uma forma de você entrar num ponto de interesse é o seguinte, ó, existem duas formas. Essa forma aqui, ela deu certo. Você poderia ter achado uma entrada aqui? Poderia. Você poderia ter pego uma entrada muito boa que pagou toda a reversão dele. Só que é o seguinte, a melhor forma de você pegar um ponto de interesse é quando o preço ele vem, né? Vamos supor que aqui esse topo aqui é o ponto de interesse. E ele volta mitigando, né? Devagar, fazendo estrutura, tal, bonitinho, que é para daqui ele continuar a tendência dele, entendeu? Quando o preço ele vem reto, a tendência dele continuar reto, passar reto no seu ponto de interesse, é muito alta. É muito alta. Então por isso que eu não procurei nenhuma entrada aqui, porque ele veio muito rápido. Ele até teve, né? Entradas aqui embaixo, ó. No time frame de 2 minutos, ó. Ele teve entrada sim aqui embaixo. Ó, bem aqui, ó. Ele teve o que no engolfo. A gente usa o nosso modelinho aqui de 3-1, né? Com 10 pontos de stop. E ele pagou, cara. Ó, ele pagou, ele voltou a pagar, entendeu? Só que é como eu falei pra vocês. Quando o preço vem muito rápido, cara, a tendência dele continuar caindo, né? É muito alta.
Então eu não entrei, eu preferi ficar de fora porque, para mim, a principal e melhor operação que teve foi essa daqui, tá? Foi essa daqui e como amanhã tem decisão de taxa de juros dos Estados Unidos, falei, pô, talvez esse aqui seja o único trade que vai dar hoje, então vou ficar suave. Fechei tudo e falei pra vocês lá no Insta, né? Fechei tudo e fui fazer as outras atividades que eu faço normalmente. Então, pessoal, ficamos no... Como o pessoal fala, né? Ficamos de xereca, né? Nessa entrada aqui, porque já... Isso aqui também serve pra mim como um aprendizado, né? Não usar somente a escala do TradingView, usar a escala lá do MetaTrader pra não ficar de fora de novo, né? Porque errar uma vez, beleza, duas é burrice. Então, é um erro aí que já não vai acontecer mais com a gente. Pelo menos eu pretendo que não aconteça. E amanhã, pessoal, às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde? Isso. Amanhã às 3 horas da tarde a gente vai ter a taxa de juros americanas, né? Americanas. O pessoal tá precificando que o Powell vai baixar mais 25 pontos, né, na taxa de juros. Vamos ver. Porque o que vai interessar não é isso aqui. Isso aqui vai impactar? Sim, né? Ele baixar para 4 vai impactar? Vai. Só que entenda uma coisa, pessoal. Já tá tecnicamente 90% de certeza que ele vai baixar para 4%. Então o mercado tecnicamente ele já absorveu o que já é esperado dele baixar 25 basis points na taxa de juros. O que vai de fato influenciar no preço é o discurso que o Powell, né, o Jerome Powell vai fazer após a saída do dado, né? O dado ele sai 3 horas, o discurso começa mais ou menos umas 3h15 e aqui ele tá falando que começa 3h30, né? Aqui, ó. Fonk Press Conference, né? Aqui fala que ele vai começar às 3h30. Então, muito cuidado, não negocia. Amanhã eu não vou estar procurando operação, então amanhã não vai ter vídeo, eu vou fazer talvez um vídeo aí falando sobre isso que aconteceu, né? O impacto que deu no mercado. E amanhã tem uma expectativa, né? Nessa reunião, nessa conferência, né? O Jerome Powell anunciar o fim do QT, né? E iniciar o QE, né? Que é o aperto, ele vai anunciar o fim do aperto quantitativo, que isso ele tira, né? Ele estava tirando o dinheiro do mercado, né? Removendo liquidez do mercado, e agora ele vai iniciar a impressora, né? Que o pessoal chama, né? Ele vai injetar liquidez no mercado. Então, essa reunião o pessoal tá achando, né? O pessoal tá especulando que, tipo, 70% do mercado espera que o Fed, né? Que o Sergio Groisman, ele faça esse anúncio de fim do QT e início do QE. Então, é isso que a gente espera para amanhã. Amanhã não vai ter trade, tá, pessoal? Não vou estar procurando oportunidade. Só se tiver uma oportunidade muito boa mesmo e que eu acho muito impossível, porque o mercado hoje, todos os mercados vão ficar todos laterais até o pronunciamento do Powell, tá? Ele vai ter, né, um impacto, o primeiro impacto a partir do momento que sair, né, a notícia do rate, né? Se ele vai baixar ou não a taxa de juros. E depois o pronunciamento dele sobre o fim do QT. Beleza? Segue nós no Insta, o link tá aí na descrição. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você ver o restante dos vídeos. Veja os vídeos que tem pra trás também, principalmente os educacionais. Tem muito vídeo top. E se inscreve, deixa o teu like, comenta aí embaixo aí nos comentários o que você acha o que você achou desse vídeo. E é isso. Tamo junto. Até o vídeo de quinta-feira ou quarta. Não sei. Qualquer coisa, eu aviso pra vocês lá no Insta lá. Valeu, tamo junto.